Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, 29ª semana do tempo comum, né? Desde já quero desejar a você uma ótima semana na presença do Senhor, na graça de Deus, que a misericórdia do Senhor se derrame sobre a nossa vida nesta semana. Te lembrar mais uma vez de dar o like, né? Dar o seu joinha, para que a gente possa expandir as nossas reflexões para mais pessoas que precisam beber da graça do Senhor, precisam se alimentar da palavra. Então não esqueça de dar o seu joinha, também de compartilhar, né, para os seus amigos, para os seus irmãos, tá bom? Nesta segunda, nós vamos refletir não o Santo Evangelho, mas a leitura de hoje, que é de Efésios 2, 1 a 10. Então hoje nós vamos refletir Efésios 2, 1 a 10. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A carta aos Efésios hoje diz o seguinte: Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando seguíeis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste mundo, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os nossos desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E essa palavra do Senhor. Irmãos, eu quis meditar essa palavra nessa leitura de Efésios 2, porque ela nos mostra a conversão, né? A passagem de uma vida de pecado, de uma vida mundana, como diz Paulo aqui aos Efésios, para uma vida em Cristo. Por exemplo, nós sabemos que o próprio Paulo, né, passou por essa experiência, né? Ele era Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, porque era fiel à sua religião, né, ao judaísmo. Então, ele era da ala radical, né, que achava que, né, quem não é judeu não presta, não serve, tem que ser eliminado. Então, vivia segundo esta norma e perseguia, matava os cristãos, enfim. E se converte, né? Depois vai se tornar Paulo, né? O pequeno, a grande missão abraçada por ele. Se faz pequeno para abraçar uma grande missão. Aqui é um dado interessante, irmão e irmã. Diante de Deus, ele já deixou bem claro, né? Quando pega a criancinha e mostra aos discípulos que quem quer ser grande diante dele tem que ser igual a criança. Então, Paulo se torna pequeno para abraçar uma grande missão. Porque a vida em Deus é sempre uma vida grandiosa, né? O amor de Deus é sempre grandioso, é sempre generoso. A misericórdia de Deus é sempre grandiosa. Então, hoje, ele conta esse relato. Nós, outrora, nos abandonávamos às paixões da carne. Irmãos, o mundo é tão traiçoeiro, né, para com a nossa castidade. O mundo é tão violento, né, para nós vivermos a pureza. E aqui eu falo nós, todos nós. Para nós padres também não é fácil viver a castidade. Não é fácil manter a pureza. Porque a gente liga a televisão, a gente, às vezes até nos livros, né, tem fotos sensuais, a gente anda nas ruas, né, a gente vê as pessoas com roupas tão sensuais, e isso, às vezes, silenciosamente, vai atingindo a nossa castidade, vai atingindo a nossa pureza de olhar, vai atingindo a nossa reta intenção de sermos fiéis a Jesus, também na nossa castidade. Então ele diz aqui, vivíamos no pecado, e um dos pecados, ele, né, justamente deixa bem claro, são as paixões desordenadas, que são várias, obviamente, né? A inclinação, às vezes, à bebedeira,
a inclinação à vida devassa como um todo, a inclinação ao roubo, a inclinação à esperteza do mundo, né? O famoso passar a perna no outro. Quantas pessoas se acostumaram a isso? Mas aí ele diz, mas Deus é rico em misericórdia, né? Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Olha, isso aqui é fundamental. O pecado nos mata para Deus. O pecado nos mata em Deus. O pecado nos mata a nós mesmos, né? Eu tenho certeza que vocês aí que estão acompanhando essa reflexão têm a sensação, às vezes, ruim, né? Porque o pecado causa sensação ruim. Quantas vezes a gente peca e a gente se sente um lixo? Quantas vezes a gente peca e a gente se sente, às vezes, a pior pessoa da humanidade? Porque é a sensação de morte, né? A sensação de morte bate e tem que bater, ou seja, como diz o catecismo, o pecado tem que doer na gente. O pecado tem que levar o nosso coração à contrição, ao verdadeiro arrependimento, sentir a dor do pecado, como diz o catecismo, para que de fato a gente busque o perdão em Deus, né? A gente busque a reconciliação. Por que reconciliação? Reconciliar justamente porque o pecado faz com que a gente rompa com Deus, né? A gente sai, a gente se distancia da graça de Deus. Então precisa reconciliar. É aqui que entra, por exemplo, o sacramento da confissão, né? A penitência, para fazer essa reconciliação. E justamente o contrário do que diz São Paulo aqui, né? Que estávamos mortos por causa das falhas dos nossos pecados, a reconciliação, a confissão, ela justamente nos devolve essa vida, a vida em Deus, a vida que é o próprio Deus. Lembremos o que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o pecado, principalmente o pecado grave, né, o pecado grandioso, o pecado capital, ele nos afasta de Jesus Cristo, ele nos afasta do amor de Cristo, do amor que é Cristo. Cristo é o amor de Deus feito homem, é o amor de Deus encarnado. E o pecado nos afasta. Então, quando a gente se confessa, a gente volta a Cristo, a gente volta à vida. Por isso chama de reconciliação. E hoje São Paulo dá o seu testemunho e o testemunho de tantos, né? E falando aos Efésios, falando a nós hoje, ele diz, é preciso voltar para Deus, porque o pecado nos mata, o pecado nos afasta de Deus. Então vamos voltar. O convite de Deus hoje, pelo testemunho de São Paulo, é que voltemos para Ele. E eu tenho certeza que alguns de vocês aí que estão acompanhando nesse momento essa reflexão, vai olhar para a sua vida, e eu convido você a olhar para a sua vida, fazer o seu exame de consciência, o seu exame de vida, e saber, né, e analisar, será que eu não estou morto? Será que eu não estou morta? Como está a minha vida? Será que eu não estou vivendo de fato enfiada no pecado? Será que eu não me acostumei com o meu pecado? Isso aqui eu coloco de propósito, viu? Quantas pessoas se acostumam com o pecado? Isso é fato, isso é fato. Pessoas, várias e várias pessoas se acostumam a viver no pecado. Tá bom assim do jeito que tá, então eu não busco a conversão. E aí olha o que é interessante. Eu digo que tenho fé, eu digo que sou cristão, eu digo que sou católico, mas eu não busco a conversão. Irmãos, isso aqui é uma contradição, né? O verdadeiro cristão é aquele que busca o tempo todo e cada vez mais se parecer com Cristo. É aquele que cada vez mais e todos os dias busca a Cristo, busca esta vida em Cristo. Então, se eu não busco, eu não estou vivendo o cristianismo verdadeiro. Se eu não busco, eu não estou vivendo a palavra de Deus. Olha o que Paulo deixa bem claro hoje. Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos mortos para Deus por conta das nossas falhas. Então, se você está vivendo no pecado, se você se acostumou, está vivendo anos a fio no pecado, preste atenção, você está morto para Deus, você está morta para Deus. Então, repense, avalie sua vida e veja por onde começar. E talvez, justamente, o recomeço seja por uma boa confissão. Eu fico tão feliz, né, Padre Paulo César, eu fico tão feliz quando eu atendo a confissão de uma pessoa que diz, Padre, tem tantos anos que eu me confessei, né? Eu já atendi confissão de pessoas que tinham 43 anos, eu lembro, foi um homem, tinha 43 anos que não se confessava, né? E aí, participando da missa um dia, na homilia se sentiu tocado, no outro dia me procurou para se confessar. É bom, é alguém que diz, eu não quero mais viver no pecado, eu quero me reconciliar com o Senhor.
E esse é o convite de Deus para nós, todos os dias, para você, para mim. Eu, Padre Paulo César, me confesso direto, ultimamente me confesso toda semana. Por quê? Porque eu preciso da reconciliação. Então, irmãos, a reconciliação é fato. A reconciliação é um convite de Deus. Reconhecer as nossas culpas, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que o pecado nos afasta de Deus, que é a nossa vida, Jesus Cristo, e voltar para Ele. Então, fico tão feliz quando eu atendo confissão de pessoas que há tanto tempo eu não me confessava, mas eu quero voltar para Deus. Isso é bonito. Então, é o testemunho de Paulo para nós hoje, é o testemunho dessa comunidade dos Efésios para nós hoje, que nós também busquemos o Senhor. Irmão, irmã, se você está muito tempo sem se confessar, você tem condições de se confessar? Busque, se confesse. Prepare uma boa confissão, procure o padre na sua paróquia, faça uma boa confissão. Rasgue a sua alma diante de Deus. Rasgue a sua alma para o Senhor, se arrependendo dos seus pecados e buscando de novo a misericórdia. Amém? Que a Virgem Santíssima possa nos auxiliar, te auxiliar. Se você tem vergonha da confissão, peça que Nossa Senhora te ajude neste momento. Faça um bom exame de consciência, anote, faça uma lista dos seus pecados para não se esquecer, procure o sacerdote e volte, se reconcilie com Deus. Amém. Que desça do céu a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.